Bem-vindo! Aqui na minha frente eu tenho o iPhone 17 Pro Max e hoje vou mostrar algumas configurações e truques que você pode fazer neste telefone. Então vamos começar abrindo as configurações. E aqui eu vou simplesmente começar descendo um pouco a lista. Então talvez vamos começar pela bateria. E aqui temos o modo de energia, temos o adaptativo, o modo de baixo consumo e alguns outros. Agora eu recomendo deixar o modo de energia adaptativo ativado. Isso basicamente vai tentar se adaptar ao seu uso e proporcionar a melhor duração de bateria possível, enquanto ainda mantém todos os recursos que você normalmente teria. Porque, por exemplo, quando você ativa coisas como o modo de baixo consumo, o dispositivo vai se desconectar do Wi-Fi e dos dados móveis quando você não estiver usando o aparelho para preservar a bateria, e isso, por exemplo, resulta em atrasos na atualização de e-mails, então obviamente tem alguns efeitos indesejados. Mas com o modo de energia adaptativo, você terá um pouco mais de versatilidade, pois ele só vai se desconectar quando souber que você realmente não precisa. Talvez você vá dormir e o dispositivo pode aprender que você não usa o aparelho nesse momento. Então, obviamente, ele pode se desconectar disso e nada será perdido. Agora, voltando, temos outra coisa, o botão de ação. Então, em vez de uma chave, agora temos um botão que oferece um pouco mais de versatilidade como botão. Então, passando por isso, temos coisas como modo silencioso, foco, lanterna, controles de sistema, atalhos, acessibilidade e nenhuma ação. Quero destacar isso. Por que a Apple dificulta tanto ver todas as outras opções que realmente te dão opções? Porque controles e, por exemplo, atalhos são botões muito versáteis, mas por algum motivo bobo eles ficam esmaecidos. Então você pode acabar não vendo eles se o brilho da tela estiver um pouco mais baixo. Então, agora, mal consigo ver que há algo aqui. Mal consigo ver esse ícone apagado aqui, mas basicamente não consigo ver essa opção aqui. É absolutamente ridículo que isso seja até mesmo um design, mas é a Apple. Não vamos esperar que eles façam tudo certo. Afinal, o que eles gostam mesmo é de cumprir as regras de forma maliciosa. Enfim, uma das opções legais aqui que mal dá para ver são os atalhos. Quando você seleciona, pode definir que o botão vai abrir aplicativos ou executar alguma ação. Por exemplo, podemos, não selecionar livros aqui porque eles não estão aqui, então vamos para reproduzidos recentemente. Agora, quando você segurar, ele vai mostrar os reproduzidos recentemente. Como eu não tenho nada configurado, ele não mostra absolutamente nada, mas você entendeu a ideia do botão. Então, continuando e descendo, temos a opção de tela e brilho, e aqui podemos começar com o modo claro e escuro. Agora, um dos benefícios é que, ao selecionar o modo escuro aqui permanentemente, qualquer conteúdo que seja totalmente preto, como esta área aqui, entre esses pixels, eles ficam desligados, então não consomem energia. Isso, obviamente, proporciona uma vida útil de bateria melhor. Aqui na câmera pode parecer um pouco acinzentado, mas isso é porque estou usando um vidro temperado fosco. Então isso é uma coisa. Outra opção que você pode utilizar é a automática, logo abaixo, que alterna entre esses dois modos automaticamente, seja do pôr do sol ao nascer do sol ou em um horário personalizado de sua escolha. Agora, se olharmos para as próximas opções, temos os tamanhos de texto. Essas são opções que vou mencionar aqui para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. O tamanho do texto permite que você aumente o tamanho das letras. Enquanto o texto em negrito, obviamente deixa tudo em negrito, tornando-o muito mais visível. Agora, desse outro jeito, vamos descer mais um pouco, e a próxima coisa que temos aqui é onde está... aqui está True Tone. Agora, isso na verdade vem desativado por padrão. Então, se você gosta do display True Tone, pode ativá-lo aqui. Como mencionei, está desativado por padrão por algum motivo. Agora, se voltarmos, podemos passar para... Na verdade, precisamos procurar por isso.
Eu não lembro se isso estava aqui ou não, mas vamos conferir rapidamente. Ok, não estava aqui, acho que sei onde está. Deixa eu só verificar. Sons do teclado. Aí está. Então, se você procurar por teclados, aqui você vai encontrar uma opção chamada Feedback Tátil. Por algum motivo, isso vem desativado por padrão, e o que faz é que, quando você começa a digitar agora ele vai te dar um feedback tátil ao digitar. Às vezes, é preciso reiniciar ou sair desse modo. Pronto, agora tem o feedback tátil. Então, você pode ativar isso aqui mesmo e torna a digitação muito mais agradável em termos de sensação. Dá a você uma sensação tátil. A sensação de que quando você pressiona algo, você sente como se fosse, sabe, né, um clique basicamente sobre o seu dedo. Então isso deixa tudo muito, muito melhor e por algum motivo isso vem desativado por padrão, então eu recomendo ativar. Agora, seguindo em frente, vamos para a personalização da nossa tela inicial. Então, vamos segurar o dedo em um espaço vazio, depois clicar em Editar e selecionar Personalizar. Aqui podemos personalizar os ícones, então temos as opções padrão, escuro, claro e tingido. Agora, os contaminados são basicamente transparentes, mas permitem que você escolha uma cor específica, diferentemente dos transparentes, que deixam claro ou escuro. Então use o controle deslizante e escolha o que você gosta. Vou manter assim. Então lá vamos nós. Agora você também pode escolher em um papel de parede. Vamos tentar de novo. Escuro, lá vamos nós. Então eu escolhi esse ponto do papel de parede. Então ele se ajusta automaticamente ao que você escolher. Agora também temos um novo e interessante flip. Assim o fundo fica escuro e a cor que você escolher será a cor da imagem ou do próprio ícone. E aí está, claro, então isso vai mudar dependendo se você está usando o modo claro ou escuro, então basicamente é isso, ou você pode simplesmente escolher permanentemente de qualquer forma. Bem, você sabe, mude para, pronto, claro, escuro, e mais uma coisa aqui que eu acabei de fechar sem querer, é que você pode, bem aqui, ver esta caixa. Isso permite aumentar o tamanho dos ícones, mas ao fazer isso você também remove o texto embaixo deles. Se você depende do texto, talvez essa não seja a melhor opção para você. Agora, voltando para a edição, bem aqui, editar, você também tem algumas opções adicionais, como adicionar um widget. Então você pode adicionar qualquer tipo de widget daqui para sua tela inicial, desde que tenha espaço suficiente para ele, obviamente. E você também pode redimensionar os widgets existentes. Talvez não esses, aparentemente. Vamos tentar aqui mesmo, editar, adicionar widget, vamos falar sobre bateria, talvez. Ok, adicione o widget. Sim, este pode ser redimensionado, mas eu posso aumentá-lo. Por algum motivo, ao aumentá-lo, ele me mostra menos informações. Faz sentido. Então lá vamos nós. Agora, seguindo em frente, vamos abrir o nosso aplicativo Fotos. Que eu acho que vou só pegar outro iPhone. Eu não estou com vontade de conectar a rede para mostrar isso e funciona exatamente da mesma forma entre os dispositivos. Então, vamos entrar em fotos e aqui, assim que você escolher uma foto ou qualquer imagem, você verá este botão muito importante bem aqui. Quando você clica nele, ele escaneia a foto e então, usando a Apple Intelligence, que ainda não é necessariamente inteligente, converte essa imagem em algo como uma imagem tridimensional. Então eu posso pegar isso e agora você pode ver que quando começo a mover isso tem uma certa profundidade. Agora, quando isso está ativado, esse botão aqui, eu posso alternar entre as fotos e isso será mantido, como você pode ver. E realmente tem um efeito bem legal e convincente. Então vamos ver se eu dou zoom.
Você pode ver que funciona muito bem e, de qualquer forma, funciona super bem. Mas devo mencionar que há um pouco de instabilidade nisso, então vamos escolher este como um ótimo exemplo. Então, o que vou fazer é movê-lo para um determinado lado e fazer uma captura de tela para que você possa ver o que vou falar. Então, vamos lá e salve-o. Vamos lá, deixe-me. Lá vamos nós. Então, aqui está a minha captura de tela. Se eu der um zoom especificamente, por exemplo, bem aqui, esta janela, você pode ver que tem essas barras aqui, e porque eu desloquei, normalmente a estátua cobre essa parte da janela. Isso está usando a inteligência da Apple e, como eu disse, não é muito inteligente, então, pelo que parece, pode haver uma pasta ali e ela falha completamente em reconhecer isso como uma janela e não consegue ver a estrutura do restante. Então, não te dá essa barra e simplesmente faz uma mancha borrada aqui, não fica bom. A mesma coisa acontece se descermos aqui. Aqui temos plantas. Se eu der um zoom para fora, isso vai ficar um pouco mais evidente. As plantas estão aqui. Você pode ver claramente que isso é uma planta e ela deixa de ser uma planta bem aqui, com uma linha definida. É também onde a estátua cobre quando você não desloca. E você pode ver que o que ele faz basicamente é pegar qualquer cor que estava aqui e simplesmente faz um borrão, então te dá a cor, mas não realmente o detalhe que deveria estar ali. Era para preencher essa área de forma generativa, mas não faz isso muito bem. Então, em certos papéis de parede ou fotos que você escolher para isso, se quiser brincar com esse efeito, ele vai ficar melhor ou pior, dependendo do fundo e também do sujeito. Então, como exemplo aqui, essa estátua é, na verdade, uma ótima demonstração de como isso funciona bem. Voltando aqui. Isso demonstra de forma muito clara e eficaz como todo esse processo realmente funciona na prática. Se eu der um zoom, você pode ver isso claramente. E isso parece nítido, parece ótimo. Se você não prestar atenção no que está atrás, obviamente. Então esse é um bom exemplo, mas você pode ter outros exemplos que não são tão bons. Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Vamos tentar isso. Isso parece ok. Não é tão impressionante quanto o outro. Isso está ok. Mais uma coisa em relação ao fundo. O fundo ideal para essas coisas, onde você não vê esse tipo de preenchimento ruim de IA, é em papéis de parede ou qualquer tipo de imagem que tenha um fundo branco. E eu deveria ter... Pronto, aqui está. Então eu converti isso. Isso vai ficar ótimo, porque você realmente não consegue ver nada no fundo, já que é um fundo branco. Então fica muito bom, exceto pelo teclado, onde dá para ver que o folículo meio que passa por cima. O teclado está literalmente arredondado ali. Então, em geral, isso vai ficar muito bom em certos casos, mas, por exemplo, este específico aqui fica bem ruim na questão da profundidade, bem aqui onde está o vaso, parece plano, tem algo errado aqui, ou isso não parece certo, o ângulo dele está incorreto em relação ao resto, então nem sempre vai ficar tão bom, e isso fica mais evidente quando você começa a mover a imagem. Então, tenha isso em mente ao usar esse recurso, pode ser que nem sempre tenha os melhores resultados. Agora, voltando ao nosso Pro Max de verdade, uma última coisa que eu quero mostrar é bloqueando o dispositivo. Na verdade, há duas coisas que quero mostrar. Que aqui não está habilitado, mas vou fazer isso. Então vamos entrar em nossas configurações e ir para... Onde foi? Tudo bem. Visor e brilho. E aqui estamos procurando por Always On Display. Está habilitado, não importa.
Eu sou simplesmente cego. Então, o Always On Display é ativado por padrão nesses dispositivos e é ativado com papel de parede. Agora, o Always On Display é basicamente uma tela que te mostra apenas algumas informações como notificações ou horário. Não mostra realmente o papel de parede, pois isso gastaria muita bateria do celular. Então, eu pessoalmente gosto de desativar o papel de parede e também desfocar as fotos do papel de parede. Assim agora ele só mostra a hora e o resto da tela fica desligado, o que vai te dar uma vida útil de bateria melhor. Também vai mostrar notificações aqui, mas ainda assim é um resultado muito melhor do que deixar tudo ligado e basicamente desperdiçar bateria. Na verdade, eu mesmo não uso o Always On Display, então eu deixaria isso desligado no meu aparelho, mas sei que muita gente gosta. Obviamente deixar desligado vai te dar uma bateria melhor e se eu quiser checar alguma coisa de novo, só toco na tela como fiz agora e ela acende, me mostra qualquer informação que eu possa ter recebido e é só isso que me importa. Agora, voltando para a tela de bloqueio, vamos segurar o horário. Isso vai entrar no modo de edição e agora podemos selecionar personalizar e aqui, dependendo do papel de parede, que talvez eu devesse ter trocado antes, então vamos voltar para as nossas fotos. O que eu não consigo? Ok, então acho que vou pular a troca do papel de parede. Vamos tentar de novo. Então, se formos em personalizar, quando você tem um papel de parede definido, você pode, obviamente, adicionar o efeito de profundidade. Então seria bem aqui. Acho que, sabe de uma coisa, vou sacar esse telefone. Lá vamos nós. E quando vamos personalizar, aqui você pode ver que temos esses dois botões quando você tem um papel de parede definido, diferente daqui. E você pode, obviamente, desativar o efeito de profundidade ou ativá-lo. Então agora, quando você o move, ele começa a se deslocar. Você também pode clicar nos 3 pontos e adicionar o efeito de profundidade. Então agora você pode ver que às vezes, quando eu minimizo, as orelhas passam por cima do horário. Esse é o efeito de profundidade. Mas como agora está cobrindo muito, eu posso fazer isso. Também podemos estender o papel de parede. Ele vai gerar uma parte de preenchimento do papel de parede. E agora você pode dar zoom e eu posso deixar isso cobrindo o relógio. Você também pode adicionar widgets aqui, assim você pode ter alguns widgets, redimensionar o horário e também mudar esses botões aqui. Por padrão, temos a câmera e a lanterna, mas você pode trocá-los por outros. Agora, se selecionarmos concluído, você pode ver isso. Ok. Temos um pouco de estranheza acontecendo aqui de novo com o preenchimento gerado. Então ele não cortou isso corretamente. Então você pode ver que a orelha aqui está parecendo que está meio arredondada aqui. Então você pode ver que não está fazendo isso muito bem. E também ao mover, esse não é um ótimo papel de parede, pois não dá realmente esse efeito de profundidade aqui. Então você ainda pode ver parcialmente. Mas não é tão bom quanto, como eu disse, alguns outros papéis de parede. Mas de qualquer forma, é basicamente isso. Então, se você achou isso muito útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.